Olá, povo abençoado, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra. Eu quero aqui compartilhar o seu coração, um resumo do que o Espírito de Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Você vai ver aqui no fim, na Escritura, no fim desta mensagem, que aqueles que guardam os preceitos de Deus e andam de forma justa na presença, receberá um nome, ou vai receber um nome melhor do que filho e filha. Um nome eterno no memorial, onde jamais será apagado. Por isso eu queria que você prestasse atenção nesta mensagem e a importância de observar os preceitos de Deus. Isaías 56, verso de número 1 diz assim: Assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazei justiça, porque minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça preste a manifestar. Observa, queridos irmãos, que esse primeiro versículo a Escritura recomenda, aqui, a manter o juízo e fazer justiça. O que é manter o juízo? É observar os preceitos de Deus, guardar os preceitos de Deus e andar de forma justa, porque minha salvação está prestes a vir e minha justiça preste a manifestar-se. Veja que como Deus é justo, Ele recomenda observarmos os preceitos dEle, andarmos de maneira justa na presença, porque minha salvação está prestes a vir, diz o Senhor, e a minha justiça preste a manifestar. O que é isso? Quem está andando de maneira justa na presença de Deus e observando os preceitos dEle, como recompensa na vida do Senhor buscar a igreja, quem está observando os preceitos andando de forma justa, como recompensa vai receber a salvação. Mas quem não tem observado os preceitos, ou quem tem ignorado observar os preceitos e tem andado de forma errada, de forma injusta na presença de Deus, depois não vai poder reclamar, dizer eu não sabia, dizer ninguém me avisou, Deus, eu não sabia de nada. Não, todo mundo está sabendo, todo mundo, Deus já os tem alertado, batido na porta do coração, para que depois não tenha desculpa. Retende o juízo e fazer justiça, que é observar os preceitos e andar de forma justa, porque minha salvação está prestes a vir, minha justiça preste a manifestar-se. Ou seja, quando Ele vier buscar a igreja a salvá-lo, quem está observando os preceitos e andando de forma justa, como recompensa, como Deus é justo, vai receber a salvação. Mas quem não observa os preceitos e anda de forma injusta, não pode reclamar depois, dizer que não foi avisado. Como recompensa, vai receber exatamente conforme estava andando na presença de Deus. Quem estava andando com justiça, como recompensa, a salvação. Quem estava andando de forma injusta, como recompensa, a perdição. Por isso a Escritura nos alerta: observar os preceitos e andar de maneira justa. Minha salvação está prestes a vir, por isso andar de maneira justa. E minha justiça presta a manifestar-se, porque Deus é justo. Como justiça, quem está andando de forma justa, como recompensa a salvação. Mas como Deus é justo de igual modo, quem está andando de forma injusta, como recompensa receberá a perdição. Por quê? Porque estava andando de forma injusta na presença do Todo-Poderoso. Versículo 2: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Veja que a Bíblia chama de bem-aventurado quem observa os preceitos de Deus e quem anda de forma justa na presença. Não fala o estrangeiro que, se houver chegado ao Senhor, conhecido Todo-Poderoso, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Sabe aquela pessoa que até conheceu a Deus um dia, mas começou a esfriar na fé? Aquela pessoa que um dia conheceu o Todo-Poderoso, mas começou a faltar na igreja, começou a abandonar a fé, deixar a fé de lado, começou a deixar de lado a palavra, não observava os preceitos, estava andando de forma equivocada na presença de Deus, de forma injusta, andando errado, em caminho tortuoso, não dava ouvido à voz de Deus. A árvore que um dia florescia, que um dia frutificava, a árvore que era cheia de fé, a árvore que até no mau tempo florescia, era uma árvore forte. Quando a pessoa deixa de observar os preceitos de Deus, quando essa árvore ela deixa de guardar os preceitos, quando essa árvore ela deixa de lado a palavra, com o passar do tempo ela começa a esfriar na fé,
Com o passar do tempo, como diz aqui a Escritura, a pessoa que anda de forma injusta e não observa os preceitos, com o passar do tempo, a pessoa começa a desanimar, começa a perder a fé, começa a ir menos para a igreja. A pessoa ela começa a esfriar espiritualmente, ela começa a arrumar desculpa, a árvore vai murchando ao ponto de secar-se e algumas têm que ser cortadas, lançadas ao fogo. Por quê? Porque algumas pessoas no decorrer da caminhada, tem algumas que deixam de observar os preceitos, tem algumas que no decorrer da caminhada passam a andar de forma injusta, de forma equivocada da presença do Todo-Poderoso. Aí a árvore começa a murchar, as folhas começam a cair, começa a perder a fé, começa a perder a esperança, deixa de sonhar, a pessoa deixa de acreditar na palavra, não observa mais os preceitos de Deus, anda em caminho tortuoso, ao ponto da árvore secar-se. Aí é onde algumas pessoas olham para Deus e falam assim: Deus, eu estava na igreja, Deus, eu era dizimista, Deus, eu fazia tudo certo, por que minha vida está assim? Sabe por quê? Muitos estão desmoronando espiritualmente, esfriando na fé, desistindo da fé, desistindo de viver o propósito com Deus. Eu vou lhe dizer, simples, porque não tens observado os preceitos e tem andado de forma injusta. Essas pessoas que não têm observado os preceitos e andado de forma injusta são os mal-aventurados, porque no versículo 2 a Bíblia chama bem-aventurado que faz isto, ou seja, aqueles que observam os preceitos e andam de forma justa na presença de Deus, a Bíblia chama de bem-aventurado. Quem observa os preceitos e anda de forma justa. Agora aquele que até já esteve na presença de Deus, parecia cheio de fé, parecia cheio do Espírito Santo, sabe aquele irmão que sapateia, que roda, que bate palma, que grita, de repente ele começa a diminuir o frequentar a igreja, ele começa a desanimar na fé, começa a faltar demais, daqui a pouco se torna uma árvore murcha, uma árvore seca, ao ponto de muitas vezes não ter mais utilidade nenhuma, porque até a raiz muitas vezes seca. Por quê? Porque não observa os preceitos, está andando de forma injusta na presença de Deus. A pessoa que anda de forma injusta, observa os preceitos, pode passar pelo que for, permanece na fé, permanece inabalável. A pessoa que anda de forma justa, observando os preceitos de Deus, pode passar pelo temporal, pelo deserto, pode enfrentar dias difíceis, dias de luta, de batalha, de sofrimento, de dor, de amargura, de enfermidade, de angústia, não importa, permanece inabalável, porque reteve os preceitos, observou os preceitos e estava andando de forma justa. A árvore continua forte e florescendo mesmo em meio aos desertos. Agora, ao contrário, aquele que não observa os preceitos e anda de forma injusta, de forma errada na presença de Deus, quando começa a enfrentar os temporal, a árvore começa a murchar, começa a secar-se. São as pessoas mal-aventuradas. Tem as mal-aventuradas e as bem-aventuradas. Qual você é das duas? Depende se você está observando os preceitos e andando de forma justa, ou se está ignorando os preceitos e andando como bem acha, como muitos estão fazendo. Mas para finalizar, no versículo 5, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Vou repetir o 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Quem são esses que receberão um nome melhor do que filhos e filhas? No memorial, um nome eterno que jamais será apagado. Os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que observam o preceito de Deus e que andam de forma justa na presença dele. Como recompensa, porque observou os preceitos e andava de forma justa, como recompensa vai receber a salvação. E aqueles que receberam a salvação são os que vão receber um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno no memorial, aonde jamais será apagado. Os que andam de forma justa e que observam os preceitos de Deus vai receber como recompensa a salvação. São os bem-aventurados. E esses receberão um nome melhor do que filhos e filhas. No memorial, um nome eterno, aonde não será apagado jamais. É você que decide aonde seu nome vai estar escrito, se nesse memorial ou em qualquer outro livro. É você que decide qual é o nome que você vai receber no fim. Como assim, pastor? Se você está observando os preceitos de Deus, andando de forma justa na presença dele, como recompensa, se você está andando de forma justa, você vai receber a salvação.
E um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno no memorial, onde jamais será apagado, se está andando de forma justa e observando os preceitos. Mas aquele que não observa os preceitos, que não dá a mínima para a palavra de Deus e que anda como um bem acha, como um bem quer, será os mal-aventurados. Esses não podem receber um nome eterno e nem está no memorial, porque estava andando de forma injusta e não observava os preceitos de Deus. Você entende a importância de ser um crente que frequenta a igreja, que aprende com Deus, que anda com Deus, que observa os preceitos, que guarda os preceitos e que anda de forma justa na presença do Todo-Poderoso? A importância de estar na igreja, de ouvir, de obedecer, de andar dentro das quatro linhas, no fim vai receber um nome melhor do que filho e filha. Um nome eterno, no memorial, onde não será apagado jamais. Só para não esquecer, você escolhe onde seu nome vai estar escrito. Se no memorial ou em algum outro lugar qualquer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.